Bom, vamos agora à História e Geografia, na página 151. Trabalhadores nas fazendas de café, escravizados e imigrantes. No último caderno do segundo ano, você estudou a cultura africana e como os africanos eram capturados, não foi? Trazidos para o Brasil e escravizados. Descobriu também que era péssimo o tratamento dado a essas pessoas. Eles eram muito maltratados, né? Os cafeicultores eram grandes compradores de escravos. Então, os produtores de café, os fazendeiros, eles compravam esses escravos. Em suas fazendas, essa mão de obra era de grande importância e, por um período, foi a única a ser empregada na lavoura. A partir de 1850, alguns fazendeiros de café passaram a empregar trabalhadores livres, ou seja, que receberiam salários. Em sua maioria, esses trabalhadores eram imigrantes italianos que saíram da sua terra devido às péssimas condições de sobrevivência que enfrentavam. Então, principalmente os imigrantes italianos, são as pessoas italianas que vinham para o Brasil e procuravam emprego, tá? E eles eram remunerados. Então, a partir de 1850 que começou a não só empregar os escravos sem ter remuneração, eles trabalhavam de graça nas fazendas, tá? Depois que vieram os imigrantes, os italianos, é que começaram a receber pouco, tá? Pelo trabalho deles. A maioria tinha a esperança de trabalhar e, com seu salário, juntar dinheiro para comprar um pedaço de terra, para ali plantar e viver com sua família. Então, eles iam na esperança de trabalhar, juntar um dinheiro e comprar um pedaço de terra para ele poder trabalhar com a família dele, tá? A fazenda de café. Mesmo destinando-se principalmente ao cultivo do café, as fazendas também produziam quase tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência de seus moradores. Criavam animais, plantavam milho, trigo, arroz, feijão, batata, fabricavam a farinha de trigo, de mandioca, de fubá. Também produziam o pão, biscoitos, sabão, velas de sebo, entre tantas outras coisas. Então, eles também criavam animais, tinha toda essa produção porque era para a sobrevivência deles, né? Então, plantava tudo isso daqui, mandioca, eles faziam farinha de trigo, então tinha plantação e ali mesmo produziam os produtos para a sobrevivência deles, tá bom? Nas oficinas, os ferreiros faziam enxadas, foices e até talheres. Os marceneiros fabricavam os móveis e outros produtos de madeira. As fiandeiras e costureiras fiavam o algodão e faziam as roupas para os trabalhadores. Então, cada um nessas fazendas tinham o seu a fazer, tá? Cada um produzia alguma coisa. Vocês viram? As mulheres trabalhavam fiando, costurando roupa para as pessoas com o algodão que era plantado ali, tá? Então dali eles faziam, tinha as oficinas que tinham os ferreiros que trabalhavam e faziam as máquinas. Então tudo era feito ali mesmo, nas próprias fazendas, tá? Os curtumeiros trabalhavam com o couro no curtume, então trabalhava com o couro dos animais e produziam arreios, amarras e botas, entre outros instrumentos para toda a fazenda. Então cada um produzia alguma coisa e fazia a sua própria sobrevivência na fazenda, tá? Então eles produziam ali e usavam os produtos que eles produziam, transformavam em matéria-prima, as matérias-primas transformavam em produto para eles usarem, tá legal? Pode-se dizer que se fazia quase tudo o que era necessário para a sobrevivência dos moradores. Tudo para a sobrevivência deles tinha ali na fazenda. Apenas produtos como sal, pólvora e ferro tinha que ser comprado na cidade, porque aí não dava para fabricar ali, mas tudo que podia ser fabricado lá eles fabricavam. Para dar conta de todas essas atividades e fazê-las funcionar bem, os espaços de uma fazenda de café tinham de ser muito bem distribuídos, né? Para dar conta de fazer tudo isso.
Conheça um pouco mais sobre uma fazenda de café, observando a ilustração a seguir e lendo as legendas. Olhem aqui, olha aqui, a fazenda, tá vendo? A fazenda de café, muito bem distribuída. Roça de café, o 1, tá vendo? O número 1 é a roça de café. Número 2, moinho de água, olha lá, moinho de água. Número 3, a sede da fazenda, que é onde moravam o fazendeiro, o dono da fazenda, tá? Bem grande, bonita, né? A 4, a horta, tá vendo lá? Número 4, a horta. Número 5, terreiro de secar café. Número 6, o curral, olha lá o curral, onde ficam os animais. 7, o pasto, olha lá, o pasto. E 8, casa dos trabalhadores. Tá vendo a casinha deles? Todas as casas junto onde ficavam os trabalhadores. Então a fazenda era muito bem distribuída, cada um tinha o seu lugar para ficar, né? Os funcionários tinham as casinhas deles, o patrão tinha a casa dele, tudo organizado, tá? Nessas fazendas. E de agora vamos à página 154. O café e o desmatamento. O café, plantado principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, provocou ao longo dos anos mudanças na paisagem natural da região, transformando as florestas em campos agrícolas. Para dar lugar às plantações de café, cortavam-se as árvores maiores para que estas, ao cair, derrubassem as menores. Depois colocava-se fogo no terreno, acabando com a madeira que sobrava. Quando a terra se tornava improdutiva, a terra não produzia mais, era abandonada. Novas terras eram adquiridas e os cafeicultores derrubavam a mata da mesma forma. Madeiras nobres eram cortadas e queimadas, animais eram mortos e espantados. Então, morriam os animais, né? Nas queimadas, tudo. Leia o que já escrevia em 1847 um rico produtor de café do Vale do Paraíba, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, o barão de Patti do Alferes. Olha aqui, o desmatamento de uma floresta de João Moritis Rugendas, em 1835. Desmatando, tirando as árvores para a terra, para ele poder plantar o café. Ficou improdutiva, saía tudo dali. O maior desperdício é que quase todos os lavradores deixavam apodrecer as madeiras sobre a terra. Eles põem fogo sobre elas, sem dó. Colocava fogo na madeira todinha. Ao derrubar as matas virgens, lançando-lhes fogo, estão devastando a terra, arruinando preciosidades. Em menos de uma hora, derrubam o que a natureza levou séculos para criar. Uma árvore, para ela crescer, demora tanto tempo, né? Ainda mais grossa do jeito que estava, eram áreas centenárias, eram árvores de 100 anos. Tanto tempo, em 5 minutos, devastava tudo o fogo. Se não tomarem cuidado, nem eles, nem a sua 10ª geração poderão utilizar o solo que sobrou. Então vamos ver aqui. O que é devastar? É destruir. Preciosidade, coisa muito valiosa pela beleza ou pela raridade. Século, período de 100 anos. Geração, é um conjunto de pessoas que possuem a mesma idade ou que nasceram no mesmo período. Então, quer dizer, a geração do seu avô, a geração do seu pai, a sua geração, é isso que eles falam. Então, o que começou lá com o avô não vai chegar onde está o neto. Porque a terra vai se tornar improdutiva, eles estavam destruindo tanto que hoje o que a gente faz? Cultiva. Hoje o que nós estamos fazendo? O que a gente está aprendendo hoje? Que a gente precisa cuidar, porque já devastaram tanto, já estragaram tanto, que hoje a gente precisa cuidar muito do que a gente vê. Não é isso? Isso daí significa cuidar porque as gerações futuras não terão. E se a gente não cuidar agora, mais tarde a gente nem vai ter mais, tá bom? Você já conhece as consequências do desmatamento? Sim, vocês conhecem muito bem, né? Vamos rever esse conceito na próxima atividade? Então agora nós vamos depois estudar sobre o desmatamento e
consequência disso, que a gente já está estudando, né? Então, a próxima aula nós vamos continuar essa atividade de História e Geografia, tá bom? Beijos!